O que é revelação pessoal? O que eu devo fazer para ter revelação pessoal? Será que existem passos que eu devo dar para ter revelação pessoal? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. É interessante isso. Na lição dessa semana, nós temos, dos 4 capítulos, fala-se muito sobre revelação pessoal. A revelação que o servo de Abraão teve para escolher Rebeca, e ele ora ao Senhor e o Senhor responde a oração dele. Rebeca também, quando estava grávida de Jacó e Esaú, no ventre dela ali tem uma briga dos dois e ela pergunta ao Senhor por que estava acontecendo aquilo, e o Senhor revela a ela que Jacó seria, na verdade, o patriarca, ele que iria continuar o convênio abraâmico. E Isaac também tem uma revelação, na verdade o Senhor aparece para ele e confirma, renova o convênio que ele fez com Abraão de que ele seria pai de uma multidão de nações e muitas outras coisas também. Então renovou todo o convênio abraâmico com Isaac. E o interessante dessas 3 revelações é que revelação ela tem alguns passos importantes que precisamos ter, né? Algumas coisas nós precisamos fazer para ter revelação pessoal. Um dia eu estava... Primeiro, o que é revelação pessoal, né? Revelação pessoal é a comunicação de Deus com você. Não importa qual seja a forma. Quando a gente ora, a nossa comunicação com Deus é através da oração. Mas a comunicação de Deus, do Senhor conosco, é através de revelação pessoal, que pode ser de inúmeras formas, visões, sonhos, vozes, enfim, tem várias formas. Mas a mais comum é o sentimento no coração e as ideias na mente. Então, coração e mente trabalhando ali. E isso é revelação. Então, o Senhor ele se comunica. A revelação pessoal é a comunicação do Senhor conosco, para conosco. Mas existem alguns passos? Existe. Na verdade, Nefe, no capítulo 11, versículo 1, ele dá uns passos para a gente ter revelação pessoal. Leí tinha tido aquele sonho, o sonho de Leí, e Nefe queria saber por ele mesmo o que significavam aquelas coisas. Foi aí então que ele buscou ao Senhor. Mas olha só o que ele diz na Escritura, em 1 Nefe 11:1. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Olha que interessante. Então ele dá 3 passos. 1, nós precisamos desejar. Até falei num vídeo meu anterior que o desejo é importante porque determina as nossas prioridades, né? Então, a intensidade do desejo. Então, eu quero muito receber revelação, eu quero muito saber determinada coisa. No caso de Nefe, ele queria entender o sonho do pai. Então, desejar. 2, acreditar que o Senhor pode te revelar, que o Senhor pode se manifestar a você. E 3, ponderar. Meditar sobre aquele assunto específico. E aí então o Senhor se revela a você através do Espírito Santo, colocando ideias na sua mente e sentimentos no seu coração. É assim que acontece. O mesmo acontece, a gente pode notar, no final do livro de Mórmon, quando Moroni então, ele dá ali o desafio da gente saber se o livro de Mórmon é verdadeiro ou não, uma escritura que é muito lida pelos missionários, em que ali ele também define bem isso. O desejo de saber se aquilo é verdade, a gente tem que ter fé, acreditar que o Senhor pode responder, e aí então ponderar no seu coração aquelas coisas, e o Senhor vai se manifestar pelo Espírito Santo, vai revelar a você que o livro de Mórmon é verdadeiro. Então, esses passos se aplicam em todos os momentos. Isso aconteceu em várias vezes. O presidente Joseph F. Smith, quando recebeu a revelação da seção 138, ele também estava ali ponderando, né, sobre as Escrituras, e ele desejava saber mais sobre
o mundo espiritual, e o Senhor revela a ele, dá a ele uma visão do mundo espiritual. Joseph e Sidney Rigdon também, na seção 76, fala claramente que eles estavam ponderando sobre as escrituras que falavam a respeito do céu, do inferno, enfim, eles queriam entender mais sobre quais seriam outros lugares que as pessoas poderiam ir, e aí então o Senhor se manifestou a eles, e temos a seção 76, que é uma seção extraordinária. Mas vamos falar um pouquinho sobre a revelação na prática, né? Primeiro, quando é que eu posso receber revelação? O presidente Nelson falou no seu primeiro discurso, né, em 2018, ele falou sobre revelação. E ele diz assim, ele cita o presidente Lawrence Snow dizendo o seguinte: todo santo dos últimos dias tem esse grande privilégio, que é o direito a receber manifestações do Espírito todos os dias de nossa vida. Eu achei muito legal isso, quer dizer, você pode receber todo dia, não tem um tempo. Você pode todos os dias receber uma revelação, ou talvez mais de uma vez no dia. Isso vai depender muito de você. Vai depender das suas necessidades, daquilo que você deseja. Mas, quando que eu posso receber? Todos os dias. E isso seria muito bom. Todos os dias alimentando o seu espírito através da revelação pessoal. Por que eu devo receber revelação pessoal? Bom, primeiro a gente sabe, né? Receber revelação para receber orientação, para sanar as nossas dúvidas, enfim. Mas o presidente Nelson, ele disse algo muito, muito, muito importante sobre revelação. Ele disse assim, nesse mesmo discurso: mas nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Então, por que eu devo receber revelação? Para sobreviver espiritualmente. Porque nós estamos vivendo um mundo com muitos ataques à verdade, né? Ataques à verdade. E a gente precisa estar recebendo revelação constante do Senhor para saber como se livrar desses ataques, mas também para receber consolo, para receber força, para receber orientação. É por isso que nós precisamos de revelação. E como é que eu posso desenvolver e manter esse princípio da revelação na minha vida? E o presidente Nelson também, nesse discurso, ele fala, ele dá uma dica na prática como é que a gente pode desenvolver esse princípio. Ele disse assim: orem em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, sobre os seus medos, suas fraquezas, sim, os anseios de seu coração. E então escutem, escrevam os pensamentos que vierem à sua mente, registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspirados a realizar. Ao repetirem esse processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vocês um princípio de revelação. Olha que dica extraordinária, né? Então, escreve todas as suas revelações, todas as suas experiências. Eu faço isso. Infelizmente, eu não escrevo um diário todos os dias. Eu ainda não desenvolvi esse hábito, não desenvolvi esse princípio na minha vida. Mas eu anoto, eu escrevo todas as experiências espirituais que eu tenho. Então eu vou registrando, e eu acho que isso é muito legal, porque a gente pode rever, e é legal que quando você relê, né, lê aquela experiência, você tem de novo o sentimento que você teve na época. É muito legal fazer isso. Então o espírito de revelação vai se renovando quando você escreve e relê. Então essa é uma dica muito legal. Essa questão das experiências espirituais eu queria até enfatizar aqui, porque às vezes pode parecer que... Eu já disse isso antes, mas eu quero enfatizar que experiências espirituais todos nós podemos receber. Nenhum de nós nenhum de nós fala, ele tem experiências espirituais porque ele é melhor do que eu. Ninguém é melhor. Na verdade, todos nós podemos ter experiências espirituais todos os dias. Independe de quem é. A única coisa que nós precisamos são, eu vou dizer 4 coisas. Aqueles 3 passos que você precisa desejar ter revelação, você precisa acreditar que você vai receber,
você precisa ponderar no seu coração e precisa ser digno. Não precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito, né? Só Cristo foi. Então, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser digno. Precisa ter um mínimo de dignidade para poder o Espírito se manifestar a você. Porque ele não vai se manifestar a alguém que não esteja vivendo os mandamentos de Deus. Não precisa ser perfeito, como eu disse, mas precisa estar guardando os mandamentos. E aí então é importante saber essas coisas e que a gente pode ter experiências, e as experiências simples, até experiências no dia a dia. Uma vez aconteceu comigo em 2015, eu perdi o sono, fiquei com uma insônia, e 3 horas da manhã eu levantei, fui para a sala, e como eu estava lendo o livro de Mormon, eu peguei, abri o livro de Mormon e comecei a ler. E eu me deparei com uma experiência, eu estava lendo, na verdade, Alma 18, que conta a história do rei Lamone, a conversão dele. E aí eu estava lendo, e aí o rei Lamone ali naquela experiência, ele conta que ele havia assassinado muitas pessoas. E eu vi, puxa, e aí ele se converteu e ele foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. Enfim, o rei Lamone foi convertido, foi batizado, mas ele havia assassinado muitas pessoas. E aquilo me chamou a atenção. Falei, puxa, mas alguém que tenha assassinado poderia ser batizado, poderia passar por isso, né? Eu sempre aprendi que o assassinato ele é tão grave que a pessoa perde, às vezes, pode perder o direito de se tornar membro da igreja. E aí eu fiquei pensando e ponderando sobre aquilo. E aí eu comecei a procurar em outras escrituras e fui até Doutrina e Convênios, na seção 42, versículo 18, e eu li esse versículo. O Senhor foi me guiando, sabe? Foi legal essa experiência, porque o Senhor foi me mostrando, e foi colocando sentimentos no meu coração e ideias na minha mente. E aí eu me deparei com a seção 42, versículo 18, e diz assim: e agora, eis que falo à igreja, não matarás, e o que matar não terá perdão, neste mundo, nem no mundo vindouro. Aí eu falei, poxa, então, como é que o rei Lamone foi perdoado, foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, se converteu totalmente, se tornou um homem limpo e tal? E como que isso aconteceu se ele havia assassinado? E eu fiquei ponderando sobre isso. E aí o Senhor falou à minha mente e ao meu coração. E ele disse, e aí o Senhor fez com que a primeira frase dessa escritura ressaltasse, assim, pulasse, né? E diz assim, a primeira frase: e agora eis que falo à igreja. Então, quando o Senhor diz que a gente não pode matar, e o que matar não vai ter perdão nessa vida nem na vida vindoura, ele está dizendo aos membros da igreja. O rei Lamone não era membro da igreja. O rei Lamone estava passando por um processo de conversão ainda. Então ele não era membro da igreja. Então ele podia sim se arrepender, e o Senhor poderia perdoá-lo. O Senhor julgou, perdoou ele, e o Senhor permitiu que ele fosse batizado, e ele foi perdoado. Então é interessante isso que aconteceu. É uma experiência muito simples que eu tive, mas eu me emociono porque, mesmo pelo fato de ser simples, eu percebi que o Senhor falou comigo naquela hora. E é isso que você tem que entender na sua vida. Quando você recebe revelação, o Senhor está conversando com você, o Senhor está falando com você, o Senhor está se manifestando a você, e Ele está lembrando de você. Ele sempre vai lembrar de você, mas quando Ele fala com você, é como se, poxa, eu estou aqui e o Senhor está me ouvindo, o Senhor está respondendo as minhas orações, o Senhor está aqui do meu lado. Então, o que eu queria deixar bem claro hoje nesse vídeo para você é que o Senhor quer falar com você. Ele anseia por falar com você. Por isso, fale com Ele. Deseje isso. Acredite que Ele possa fazer isso. Medita no seu coração. E se tiver algo que você não esteja fazendo certo, faça certo, se arrepende, muda, para que o Senhor fale com você, para que o Senhor se manifeste a você sempre.
O meu testemunho realmente é muito forte a respeito de revelação pessoal. O Senhor tem se manifestado a mim e Ele pode se manifestar a você todos os dias. Acredite, Ele anseia por falar com você. Te vejo no próximo vídeo.